Por favor, alguém pode falar, só para eu ver se eu tô ouvindo aqui? Oiê. Obrigada. Teste. Oi, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor, eu estou vendo. Mais 3 minutinhos a gente começa, né? Sim, eu compartilhei no, a minha apresentação no chat, aí vocês já podem ter uma ideia do que eu vou tratar.
Acho que a gente pode começar, né, professor? Bom, pessoal, eu acho que a gente pode iniciar. Sim, sim. Estamos aqui. Sim, professor. Tá. Tá. Só a partir de agora eu não vejo vocês. Vocês podem abrir o áudio para fazer comentários ou com observação. Só me digam se o slide está passando para vocês. Sim, Sim, sim. sim, sim. Tá, perfeito. E só falar com o Pedro. Pedro, se quiser chegar mais próximo aqui. Eu estou com o Pedro aqui somente eu e o Pedro na sala 8. Eu estou fazendo a projeção pelo Data Show. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez o convite à Adriana e ao Pedro por poder apresentar para vocês um pouco das pesquisas e estudos que eu estou desenvolvendo atualmente. Esse é o meu ontem completou meu segundo mês efetivo de atividades aqui na ESEF. Não vou me apresentar, meu nome é Alexandre Zarias, eu ingressei aqui na ESEF em fevereiro, no período em que as aulas estavam sendo concluídas, né, o semestre 2024, 2023.2, e agora, efetivamente, no dia 11 de abril, eu iniciei ministrando as disciplinas do primeiro período, para dois períodos, né, um novo currículo. São as disciplinas de estudos socioantropológicos, da educação física, e também, atualmente, eu oferto uma disciplina que é a Sociologia das Emoções, também aqui na ESEF, com uma turma de diferentes períodos, né? O pessoal que se autodenomina desperiodizado. Bom, meu objetivo hoje, né, é apresentar um pouco um mapa de pesquisa que a gente pode desenvolver aqui na ESEF, tratando especificamente da corporeidade em dois campos distintos nos quais eu tenho atuado nos últimos anos, né? De um lado, acompanhando os processos legislativos no Congresso, na Câmara dos Deputados, todos os projetos de lei que dizem respeito ao corpo me interessam, e mais para frente eu vou dizer quais temas são com os quais eu venho trabalhando. E de outro lado, me interessa também as experiências juvenis no ensino médio. Também constitui um outro campo de pesquisa com o qual eu tenho trabalhado principalmente em escolas do ensino médio, tanto no Recife quanto em outras cidades do país, por conta da minha inserção no mestrado profissional de Sociologia em Rede Nacional, ProfSócio, do qual eu sou professor. Eu sou sociólogo de formação, tenho um doutorado em Sociologia, mestrado em Antropologia e a graduação em Ciências Sociais. E já há um bom tempo eu venho trabalhando com o que a sociologia nas ciências sociais a gente chama de corporeidade, né? Ou seja,
de como o corpo é constituído, simbolizado e como ele é compreendido do ponto de vista social, antropológico, jurídico, né? Numa percepção que vai um pouco além do sentido biológico do corpo. Então, nessa proposta da minha exposição, eu entendo, né, o corpo, eu tento compreender como as esferas políticas e educacionais, a partir da legislação, políticas públicas, elas tratam do corpo e como a gente pode aproximar, né, tanto a sociologia quanto a antropologia da área de educação física. Na minha explanação, eu fiz essa divisão, tratando um pouco, eu vou tentar circunscrever os estudos socioantropológicos do corpo na educação física, a partir dos projetos de curso, né, dos planos de curso aqui da ESEF. Em seguida, eu vou fazer uma explanação geral a respeito dessas dimensões da corporeidade, tanto no Congresso, quanto no ensino médio. Ao final, uma proposta de extensão para a ESEF, que a gente pode desenvolver aqui na ESEF. E também estava conversando com o Pedro, uma possibilidade que a gente tem ainda esse mês de enviar uma proposta de pesquisa para um edital universal da FACEP que está aberto. Bom, falar um pouco da aproximação da educação física com a sociologia e a antropologia, por meio do que se entende por corporeidade, é entender um pouco de como o tema corpo, né, surgiu como um problema de pesquisa nessas duas áreas. E, digamos que, como o Chris Schilling, sociólogo, e o Victor Tanner, outro sociólogo, que ambos tratando do corpo, eles dizem que o corpo é uma ausência sempre presente na sociologia. A sociologia se constituiu como uma ciência ao se distinguir de outras áreas de pesquisa, por exemplo, a biologia e a psicologia. E foi nesse período, no final do século XIX, início do século XX, que se constituía um campo de investigação. A sociologia tratou o corpo como um domínio exclusivo da biologia e também as emoções foram tratadas como aspectos que diziam respeito aos objetos da psicologia. Mas mesmo assim, alguns sociólogos, antropólogos, sociólogas trataram a gente assim pode dizer, de corpo e emoções, mas não de forma explícita, né? O objeto de pesquisa, corpo e corporeidade e as emoções aparecem explicitamente ali na década de 80. Né? Então, e a partir de aqui no Brasil, né, década de 80, o período da redemocratização e também na mudança do currículo, tanto da sociologia e da antropologia, começa a haver essa aproximação entre os dois campos, para além de um paradigma biológico do corpo. Então, é por aí, lá pelo final da década de 80, que a gente encontra esses pontos de intersecção entre as áreas da sociologia, antropologia e educação física, tanto no que diz respeito aos estudos sobre saúde, esportes, educação e lazer. Então, há uma transformação grande nesses dois campos, né? Tanto educação física quanto nas ciências sociais. Nas ciências sociais, particularmente, essa transformação ela decorre não tanto no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, graças ao movimento feminista, ao movimento negro, ao movimento hippie, ao envelhecimento populacional também, ao desenvolvimento da medicina e de novas tecnologias. Então, o corpo, ele passa a ser um objeto importante de pesquisa na área das ciências sociais, e ele é entendido na modernidade, o corpo é visto como um projeto, o corpo é inacabado, o corpo é algo que sempre pode ser modificado. Então, a partir dessa ideia de um corpo que, de um lado,
o que nos individualiza, né, o que nos distingue das outras pessoas. Ao mesmo tempo, sociólogos e antropólogos da área vêm compreendendo o corpo como um projeto inacabado. Né? O que significa um projeto inacabado? A gente sempre pode mudar o corpo, por dentro e por fora. Né? Tanto, um exemplo bastante claro disso são as cirurgias estéticas que a gente pode fazer hoje, né? A forma de consumo, né, dos produtos, suplementos alimentares, produtos para beleza, cabelo, pele, fórmulas de rejuvenescimento. Elas não são novas, mas na modernidade elas ganham uma nova dimensão. E essa nova dimensão faz com que a gente se identifique, e parte da compreensão que a gente tem sobre quem nós somos, ela diz respeito à imagem corporal. E é exatamente nesse ponto em que as ciências sociais, antropologia e sociologia especificamente, encontram a educação física. Eu cito aqui um autor muito caro na minha formação, que é o Marcel Mauss, e muito lido também na educação física, em um dos seus textos clássicos, que é As Técnicas do Corpo, ou As Técnicas Corporais. Um texto, talvez na educação física seja o texto mais citado, mas eu trago uma outra citação dele, que é um texto de 1938, ele escreveu 4 anos depois que ele escreveu As Técnicas Corporais e apresentou para a Sociedade Francesa de Psicologia, que se chama Uma Categoria do Espírito Humano, a Noção de Pessoa, a de Eu. Em dado momento da sua, que foi uma palestra, Mauss afirma que nunca houve ser humano que não tenha tido senso, não apenas do seu corpo, mas também de sua individualidade espiritual e corporal ao mesmo tempo. Então, é a partir dessa citação que oriento todo o meu trabalho de pesquisa, tanto no que diz respeito ao corpo e o processo legislativo, mas também como funciona as questões, né, como operam as questões da corporeidade entre jovens do ensino médio. Há uma dicotomia entre o corpo físico e a identidade da pessoa, ou seja, a sua constituição do seu eu e do seu self. Então, a justificativa dentro, acho que eu não vou me demorar muito, mas ela encontra uma ressonância nos nossos projetos pedagógicos de curso, aqui do ESEF, né? Então, os eixos que dizem relação ao ser humano e sociedade, a formação direcionada e um pensar crítico da realidade social, econômica, política, cultural e educacional brasileira, a uma formação básica, sólida, com base nos conhecimentos da educação e da educação física e suas aproximações, especificamente, né, no meu caso, com a sociologia e a antropologia, e o que pode se desdobrar, afinal a gente pode discutir isso, né, de como essas questões reverberam tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. No ensino concreto, no nosso currículo, nós temos a disciplina obrigatória para os primeiros períodos, que são os fundamentos socioantropológicos da educação física, a pesquisa, essa oportunidade que a gente tem agora de enviar um projeto de pesquisa para a FACEP, o grupo, né, o GESEF, e, por fim, uma proposta de extensão que eu pensei muito antes de ingressar aqui na ESEF. Então, vamos lá. Eu repito um pouco e depois eu não vou me demorar, mas vocês têm acesso à minha apresentação, vocês podem contextualizar a minha fala de hoje dentro do currículo, né? Esse é o slide que trata disso. Aqui eu trago um outro autor, um antropólogo, Thomas Quisodas, que tem um antropólogo da saúde. Ele fala que o corpo não é um objeto a ser estudado em relação à cultura, mas sim o próprio sujeito da cultura, isto é, sua base existencial. Então, é a partir dessa noção, né, do corpo como o sujeito da cultura que emerge esse conceito de corporeidade, que vai muito além da noção do corpo como um dado biológico.
Dentro desse escopo, né, teórico, eu já faz anos, né, que eu tenho trabalhado e tenho experiência com programas didático-pedagógicos, né, com formação continuada de professores e professoras da educação básica. Eu tenho trabalhado com isso, participado de vários projetos de formação continuada, tanto na especialização quanto em mestrados, principalmente com professores da área de humanidades. Tem também, nas minhas pesquisas, né, uma base sólida em pesquisas qualitativas, tratando de diferentes ferramentas, com entrevistas, observação participante, grupos focais, etnografia, falta aqui análise documental também. E também utilizo nas minhas pesquisas bancos de dados quantitativos, né, especificamente o Censo Escolar, do INEP, e a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PENSE, do IBGE, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é a PENSE. Então, aqui, mais uma vez, pensando na concepção metodológica dessas pesquisas a partir da educação física, vocês podem consultar depois, eu não vou me demorar, né, só para ver o quanto essa área ela dialoga com a educação física. Agora eu vou tratar de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há muito tempo, como se fosse um observatório, né, do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados, em relação a projetos de lei que dizem respeito à corporeidade. Então, no plano expositivo desse grande programa de pesquisa, né, eu trato das diferentes dimensões legislativas do corpo humano, um conceito que eu trago, né, de ordem pública do corpo. Vou falar mais um pouco o que é a ordem pública do corpo, como compreendo o que significa ordem pública do corpo. Depois trago um pouco do Estatuto do Corpo no Brasil, me referindo aos aportes metodológicos e teóricos, né, desse meu programa de pesquisa, e ao final eu só mostro uns estudos de caso para vocês compreenderem as diferentes dimensões de corporeidade que a gente pode explorar. Então, vamos lá. Eu compreendo a ordem pública do corpo, essa é uma definição que eu trago, como um conjunto de crenças, valores morais e conhecimentos científicos que são transformados em lei e, por consequência, produzem seus efeitos, orientando as ações das pessoas e suas relações sociais sobre tudo que diz respeito à sua existência carnal. Aqui é uma condensação de várias teorias da sociologia, eu diria que tem uma orientação weberiana, de Max Weber, combinada também com, atualmente, estudos que tratam do corpo a partir do seu valor simbólico, socialmente. Então, é a partir dessas orientações sociológicas que eu construo meus argumentos e desenvolvo a metodologia aplicada para análise dos projetos de lei. Então, aqui é uma síntese, né, a partir, e aqui eu diria que até um resultado das pesquisas, que o corpo moderno, eu diria o corpo aqui moderno no Brasil, disputado, legislado, criticado e defendido no nosso Congresso, né, em seu sentido jurídico, ele é um corpo que gravita em torno de princípios que se materializam em certas decisões legislativas e judiciais superiores ou de acordo com determinações médicas regulamentadas. O corpo, antes de se tornar lei, no sentido estrito, ele esconde um vasto campo de batalha onde se cruzam a ciência, a medicina, o senso comum, os valores morais laicos e religiosos. Qual é o estatuto do corpo no Brasil, né? O que regula o corpo no Brasil hoje? Então, constitucionalmente, nós temos princípios gerais de proteção da integridade física. Esses princípios são a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade do corpo,
os princípios de autonomia e consentimento e não patrimonialidade, e são princípios complementares à indisponibilidade e o caráter fora do comércio. Em síntese, o que tudo isso significa? Que o corpo não é uma mercadoria. Eu não posso dispor livremente do meu corpo como uma mercadoria, mas eu tenho a liberdade de utilizar meu corpo como eu quiser. Então, são princípios garantidos constitucionalmente. São a partir desses princípios que, pelo menos no Senado e na Câmara dos Deputados, as comissões, né, de Constituição e Justiça deveriam seguir esses princípios para orientação dos projetos de lei que dizem respeito ao corpo. Então, esse é o que eu chamo de Estatuto do Corpo, né? São nossos princípios legais que garantem, por exemplo, a nossa integridade física. Agora, quais são os aportes metodológicos e teóricos, né, de toda essa discussão que me orientam? Então, vou repassar aqui para vocês, metodologicamente, como eu acesso esse material. Esse material está disponível no site, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, né, acesso público, gratuito, dos projetos de lei. E todo projeto de lei, ele vem acompanhado de uma justificativa, ou de justificação. E a partir da leitura dessas justificativas, são documentos preparados que tentam responder à pergunta por que esse projeto de lei é importante para a sociedade, a partir da argumentação dos deputados, senadores e senadoras, que eu investigo o que eu chamei de uma ordem pública do corpo no Brasil. Então, para vocês entenderem um pouco o processo legislativo, um deputado apresenta o projeto, né, o PL, a gente chama de PL, né, projeto de lei. Esse projeto de lei contém um arrazoado, justificativa, porque ele é importante para a sociedade brasileira. Em seguida, ele preenchendo, né, certos requisitos que estão no regimento da Câmara, ele segue para a Comissão de Constituição e Justiça, depois para uma comissão temática e depois discussão plenária. Depois da discussão plenária vem as fases de deliberação ou voto, sanção ou veto, promulgação e publicação. Né? Então, os dados hoje que nós temos à disposição no site da Câmara, eu preciso atualizar aqui, né? A gente encontra os projetos de lei de 1946 até agora 2024. Então, eles têm acesso público. E digamos que eu me detenho, né, nos itens 1 e 2 do processo legislativo, da proposição e da discussão. Do ponto de vista, quais são as minhas referências, o que me inspira? Né? Existe uma dicotomia da corporeidade, que é compreender o corpo dentro, eu chamaria de uma dialética entre corpo e pessoa. Então, isso não é novo, essa dialética ela é moderna, ela que constitui a modernidade. Então, ela está presente desde no teatro, na literatura, na ciência. Então, ela começa ali no Renascimento, essa dicotomia a partir da visão cartesiana, né, da separação de corpo e mente, né, a partir do que se tornou clássico, do penso, logo existo, né. Então, o Descartes, ele foi, digamos assim, não foi ele que, digamos que, a pessoa responsável pela separação, né, dessa compreensão que a gente tem de uma separação em corpo e mente, mas pelo menos ele foi quem anunciou, ele é o arauto dessa nova maneira de pensar a vida e a existência humana. Isso, de certa forma, reverbera até hoje, até nos currículos de educação física, né, o cogito ergo sum. Então, eu me inspiro em obras
em que essa questão entre corpo, pessoa, identidade, imagem corporal são trabalhadas. Um deles é Frankenstein, ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley, que eu tenho uma vontade só de dar um curso com clássicos da literatura, né, e a noção do corpo. O outro é O Médico e o Monstro, né, o estranho caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Também trata, acho que de uma maneira magnífica, né, essa dicotomia. Drácula também, né, que o título original do Drácula era o Não Morto, né? Então, recentemente eu publiquei um capítulo de um livro em que eu faço uma aproximação entre a condição de vampiro e a discussão moderna sobre a eutanásia. Para mim, Drácula é um livro sobre eutanásia. É uma defesa da eutanásia, o Drácula, na verdade. E agora minhas referências teóricas, agora no campo da sociologia e antropologia, são os autores Chris Schilling, com O Corpo e Teoria Social, também o Bernard Edelman, um livro que esse livro não está traduzido, né? O livro do Chris Schilling, ele acabou de ser traduzido pela Vozes aqui no Brasil. É um livro que se chama O Corpo. Eu estou entregando aqui, o Pedro está com ele na mão. O livro do Edelman é Nem Coisa, Nem Pessoa. Ele faz uma discussão, né, do corpo nem como uma coisa, nem como pessoa. Esse livro é fantástico, né? É o livro do Xavier Labé, também não é traduzido em português. Ele fala da condição jurídica do corpo humano antes do nascimento e depois da morte. Então, ele estende um pouco a discussão sobre a materialidade ou a identidade do corpo, pensando tanto a nossa condição antes do nascimento e depois que morremos. Uma discussão que trata especificamente, né, e nos ajudam a pensar tanto o aborto quanto a eutanásia, que são temas controversos no nosso congresso e são temas com os quais eu também venho trabalhando. Outra referência bastante importante para mim é o livro, se a gente não tem tradução para o português, mas traduzindo para o português seria O Caso da Mão Roubada, do Jean-Pierre Baud. Então, é um livro que trata de uma história jurídica do corpo no Ocidente. Agora um antropólogo político muito importante, que trata da corporeidade também, é o livro O Desvio. Esse livro, nós temos a tradução para o português, ele foi traduzido como O Desvio, do Georges Balandier. E o clássico, que todo mundo lê, todo mundo conhece, Michel Foucault. Só que no meu slide eu acabo de ver que eu coloquei um título do livro do David Le Breton, La Chair à Vif. Mas não é. É O Vigiar e Punir, do Michel Foucault, um clássico, né, traduzido já há muito tempo, e de leitura obrigatória, acho que na educação física se lê bastante, é muito referenciado em Michel Foucault. Não só Vigiar e Punir, mas também a história da sexualidade, o nascimento da clínica, a história da loucura. E o David Le Breton, né, que foi meu supervisor de pós-doutorado na França. Eu fiz meu pós-doutorado com o David Le Breton, então ele é uma referência sempre presente nos meus estudos, nas minhas reflexões, nos meus cursos. É quem eu sempre recorro, e com ele já traduzi artigos dele, tenho entrevistas com ele e já escrevi com ele já também. Um dos resultados dessa colaboração é a revista Corpos, Emoções e Risco, que saiu pela revista Sociologias em 2019. A gente fez um dossiê tratando de corpos, emoções e risco.
E, voltando um pouco para o mundo das artes e da cultura, eu recomendo demais esse filme, Crimes do Futuro, do David Cronenberg, né, em que a ideia de corpo como a ideia de corpo como um projeto tá muito clara nesse filme. Então, essas são as minhas referências. Eu nem vou entrar aqui com poesia, teatro, porque são as fontes, né, nas quais eu também me banho e sacio minha sede para tratar das questões teóricas que dizem respeito à corporeidade. Aqui eu vou apresentar para vocês terem uma ideia do potencial, né, e do que acontece no Congresso também. Então, sempre que eu apresento, as pessoas ficam chocadas com o que está acontecendo no Congresso. E o que acontece lá é bastante bárbaro mesmo. Então, eu vou pegar 3 casos para a gente compreender o que significa corporeidade, o que significa o que eu chamei, né, de uma ordem pública do corpo. Então, em 2020, o deputado federal Boca Aberta, né, do PROS do Paraná, ele encaminhou ao Congresso o projeto de lei 582, né, com a proposta de amputação das mãos de político condenado por crime de corrupção contra o patrimônio público, desde a condenação até o trânsito em julgado. Então, essa é uma proposta, eu diria, medieval, né, como se fosse uma lei de talião, que foi apresentada no Congresso em 2020. Né. Existem pelo menos umas 2 dezenas de projetos de lei com né, projetos de pena de morte, amputação de mãos, doação compulsória de órgãos por pessoas que foram condenadas por homicídio. Por exemplo, o Daniel Silveira, aquele que rasgou e quebrou a placa de Marielle, ele tem vários projetos de lei nesse sentido. Um deles é de que pessoas condenadas por homicídio doem compulsoriamente um dos órgãos que sejam em dupla no corpo humano. Então, por exemplo, pulmão, rim, córnea e também partes do fígado. Então, ele torna compulsória a adoção de órgãos por pessoas condenadas por homicídio no Brasil. Esse é um projeto de lei durante o governo Bolsonaro, e lembrar que hoje, mesmo no governo Lula, o nosso Congresso ele é mais conservador do que foi durante o governo Bolsonaro. Então, nesse sentido, se a gente for pensar uma ordem pública do corpo humano, né, então é como se a gente estivesse condenando a pessoa, o ser de direito, né, a partir do corpo sendo tratado como uma coisa. Então, essa é uma discussão bastante ampla, existem outros projetos de lei que podem entrar nessa categoria. Outro projeto de lei interessante, a gente pode pensar como partes do corpo não dizem respeito mais à pessoa, mas se constituem partes do corpo, se tornaram o objeto da lei. Né? Então, isso mostra como tratar a placenta e cordão umbilical e a criação de bancos de sangue e de cordão umbilical para produtos ou partes do corpo que antes não faziam parte de atenção nem da medicina, nem da ciência. Então, a partir do momento em que a placenta e o cordão umbilical se tornam pontos de coisas a serem discutidas no nosso plenário, a gente pode acompanhar um pouco de como a ciência avançou e também de como a ideia, né, de que existem partes do corpo que não constituem a pessoa e podem ser doadas. É um pouco diferente da amputação das mãos. Então, digamos que aqui a ordem pública do corpo humano, ela entra num contexto de avanço científico, ao mesmo tempo acompanhada de uma desidentificação
de partes do corpo em relação à personalidade, individualidade e a pessoa. Então, desde 2000, né, são pelo menos 12 projetos de lei que tratam diretamente de cordão umbilical ou placenta. É só lembrar para vocês também, e eu acho que esse exemplo é até melhor, que até a década de 80 se comercializava sangue no Brasil, ou seja, você recebia por doar sangue, você podia receber dinheiro doando sangue. Então, hoje a gente fala em doação de sangue, ela não é remunerada, mas é claro que existe uma indústria bilionária de sangue, dos produtos do sangue, né, plasma, plaqueta, embora a doação não seja remunerada, há um mercado bilionário de sangue no Brasil, e recentemente foi discutido se podia importar ou exportar esses produtos do sangue aqui em Pernambuco, né? Nós temos o Hemop em Goiânia, que traz a discussão sobre de como, embora a gente não receba por doar sangue, mas movimenta muito dinheiro, é um mercado muito rentável. E o sangue deixou de ser mercadoria, a doação deixou de ser remunerada por uma questão de saúde pública. Então, eram as pessoas pobres que doavam sangue, mas que viviam em condições de saúde precárias. Então, as contaminações eram muito grandes. Então, parte da regulamentação da doação de sangue, mais do que um olhar sobre a condição social das pessoas que doavam sangue, mas foi um olhar em relação aos perigos de contaminação que essa população representava para os bancos de sangue, que eram particulares. Depois o Estado toma e faz a criação dos bancos de sangue públicos. Então, essa é uma outra forma de a gente pensar o Estatuto do Corpo e aquilo que eu chamei de uma ordem pública do corpo no Brasil. Eu vou trazer um terceiro e último exemplo. Eu acho que várias pessoas conhecem, que é a Lei Carolina Dickmann. Então, acho que a lei ela é de 2011 e ela tem uma relação também com o desenvolvimento da comunicação e das mídias sociais, que um hacker teve acesso, né, ao computador da Carolina Dickmann, acesso a fotos íntimas dela, começou a chantageá-la e divulgar essas fotos. Então, a partir desse momento, né, uma outra ideia sobre o corpo como imagem, e como essa imagem representa a nossa personalidade, individualidade. Por meio das redes sociais e da internet, o corpo passa a ganhar uma nova dimensão. Então, quem abre essa discussão foi, né, o caso da Carolina Dickmann, e hoje a gente tem várias questões, né, que as redes sociais trazem, né, e até o reconhecimento hoje de casos de estupros virtuais. Então, a lei reconhece, né, existem várias leis nesse sentido que reconhecem, nesse caso, especificamente, as vítimas, em sua maioria, são mulheres. Então, para preservar o direito das mulheres e também a integridade, não só física, né, do corpo como imagem, mas psicológica, várias outras leis, como essa da Carolina Dickmann, foram aprovadas. O interessante da Lei Carolina Dickmann é que era um projeto de lei sobre delitos informáticos no geral. E durante a tramitação desse projeto de lei, aconteceu o caso Carolina Dickmann e acelerou o andamento do processo e aprovação desse processo. E eu tenho notado, né, isso se faz hoje, nesse período das redes sociais, digamos assim, uma mediatização da atividade legislativa. Então, a forma pela qual os projetos de lei são colocados nas mídias sociais, deputados e deputadas se valem das mídias sociais, eles interferem grandemente
no andamento dos projetos de lei. Eu vou pegar o exemplo mais recente, que é da privatização das praias, né? Então, a polêmica entre Neymar, um jogador, e a Luana Piovani, uma atriz, e de como isso interfere na atividade legislativa. Antes das redes sociais não era muito diferente, mas isso se dava por meio de jornais, se dava por meio de revistas. Eu vou dar um exemplo bastante interessante, que são os projetos de lei sobre a barriga de aluguel, né? Então, eles foram motivados pela uma novela da Glória Pérez, que se chamava Barriga de Aluguel, né? Então, no ano da novela, foram 3 projetos de lei sobre barriga de aluguel, né? Ou a gente chama gravidez por substituição. Não há nenhuma lei no Brasil. Quem regula, né, é o Conselho Federal de Medicina, as regras. Como o Conselho Federal de Medicina tem interferido também nas questões que dizem respeito ao aborto. Então, mudando algumas coisas que dizem respeito a procedimentos médicos, né, e estão sendo utilizados atualmente numa linha conservadora, em detrimento do direito das mulheres, o que é garantido, né? Por exemplo, mulheres vítimas de estupro, má formação dos fetos, ou anencefalia, ou em caso de risco de vida, as mulheres têm direito a, a fazer interrupção da gravidez. Mas, por meio de outras subterfúgios, né, os conselhos de medicina e médicos têm criado outras ferramentas para impedir ou dissuadir as mulheres. Uma das formas de dissuasão das mulheres é mostrar, no período em que as mulheres fazem o pré-natal ou fazem a ultrassonografia, é mostrar bonequinhos ou imagens de feto para as mulheres. Isso aconteceu há 15 semanas, há 3 ou 5 semanas, no Congresso, que foi um teatro, né, que a ala conservadora do Congresso, em plenário, mostrou, né, bebês, né, no plenário, mediatizando, né, e tornando de forma concreta, tentando mostrar o que acontece, né, numa interrupção de gravidez garantida legalmente. Elas não mostram por que as mulheres estão interrompendo a gravidez, né? Eles não encenam a mulher vítima de estupro, mas elas só encenam, né, o procedimento médico. Então, esses são exemplos, né, do potencial da pesquisa para a gente compreender a corporeidade, porque o que é debatido no plenário é como se fosse uma espécie de um mix do que é debatido socialmente. Então, é uma mistura de convicções morais laicas, religiosas, científicas e midiáticas, né? E isso interfere diretamente na nossa vida. Atualmente na ESEF, eu submeti um projeto para a gente compreender como as questões que dizem respeito ao bullying, a anorexia e bulimia estão sendo discutidas no Congresso. Então, esse é o meu projeto atual aqui na ESEF, tratando anorexia e bulimia e também bullying, de como essas questões, o bullying, porque ele trata necessariamente da imagem corporal, de como isso tem sido debatido socialmente e a relação que ele tem com aquilo que eu chamei de uma ordem pública do corpo humano. Agora, eu apresento um outro ramo, né, uma outra área em que eu tenho me dedicado a pensar a corporeidade a partir das experiências juvenis, né, de jovens, pessoas que matriculados no ensino médio. E eu tenho orientado vários trabalhos de mestrado nesse sentido. Eu vou trazer alguns deles aqui para vocês. Então, né, eu venho trabalhando com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PENSA. Ela abrange vários temas, né, temas sobre saúde, lazer, trata também de esportes, alimentação dos estudantes. Então, a PENSA,
Ela é uma pesquisa bianual feita pelo IBGE em escolas de capitais do Brasil. Ela trata de diferentes temas, né? Situações vividas pelos estudantes em casa e na escola, trata de alimentação, atividade física, cigarro, né, consumo, tabagismo, bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, saúde sexual e reprodutiva, segurança, higiene e saúde bucal, imagem corporal, saúde mental, serviços de saúde, características gerais da escola, alimentação na escola, atividade física na escola, segurança na escola, saneamento básico, higiene na escola e políticas de saúde na escola. Tudo isso a partir da perspectiva dos e das estudantes do ensino médio. Então, é a partir da PENSE que eu procuro, a partir de diferentes metodologias e utilizando a PENSE como ponto de partida, indagar diferentes aspectos da condição juvenil, né? Então, isso é bastante significativo, importante a gente compreender o que a gente chama de condição juvenil depois da pandemia. Então, vários estudos têm demonstrado que a saúde física geral e psicológica tem se deteriorado cada vez mais, né? Então, é a partir, né, desse campo, né, que eu tenho desenvolvido pesquisas e lançado novos olhares, né, para compreender a experiência juvenil no mundo. Então, acho que eu já falei um pouco da PENSE, né? Ela é realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde e apoio do MEC, investigando essas informações que permitem conhecer e dimensionar os fatores de risco e proteção à saúde dos escolares. A PENSE, a metodologia dela também é baseada em diferentes estudos que têm grau de comparabilidade internacional. Então, é interessante a PENSE para a gente pensar a condição juvenil não só aqui no Brasil, mas também em outras regiões, em outros países também. Aqui eu já falei, né, quais são os temas da PENSE, eu vou só repetir para vocês: alimentação, e aqui a gente vê, né, o potencial que a área de educação física tem em colaborar para tratar desses dados que dizem respeito à PENSE, né, e o papel da educadora e do educador físico, né, em relação a esses temas. Então, a gente tem alimentação, atividade física, cigarro, bebidas alcoólicas, outras drogas, bullying, saúde mental, higiene e saúde bucal, segurança, né, uso de serviço de saúde e imagem corporal. Esses são os temas de um questionário que é respondido pelos estudantes, né? Então, do lado esquerdo desse quadro são os temas que os estudantes respondem. Então, revelam um pouco da dimensão da vida desses estudantes. Então, do lado direito do quadro, essas informações são preenchidas pelos gestores, né, e técnicos das escolas. Então, informações gerais, atividade física, alimentação, saneamento básico, higiene, segurança e políticas de saúde. Eu tenho tratado desses temas, né, em congressos, coordenando grupos de trabalho sobre corpos e emoções, na área de sociologia, em congressos de sociologia. E também, eu acho que, considerando até hoje, eu acho que eu já orientei uns 6 ou 8 trabalhos que partem da PENSE. O mais atual, que está em fase de conclusão, é sobre autolesão, ou cutting, de pessoas que se escarificam ou fazem cortes. Então, é um tema que me interessa também e tem relação com a ideia de corporeidade, o quanto o corpo é símbolo de um estado, eu diria, de uma condição juvenil, né, e de um estado social, de uma condição social mais amplos e que tem sido cada vez mais recorrente entre os estudantes
e a incidência é sempre maior entre mulheres, né, meninas do ensino médio. Então, aqui eu trago só um exemplo de pesquisas que eu acompanhei e foram feitas em escolas, né. Essa foi feita na escola Cândido Duarte, em Apipucos, tratando sobre drogas. Então, são estudantes respondendo, né, se nos últimos 30 dias você ou seus amigos usou drogas na sua presença, e também sobre os tipos de droga, né? Maconha, cocaína, crack, cola, loló, lança-perfume, êxtase, oxi, MD, skunk, LSD, entre outros. Então, isso dá uma dimensão um pouco do consumo dessas drogas nas escolas, né? E aqui eu trago alguns relatos, que a gente não só faz a pesquisa, mas faz grupos de discussão, né, sobre os temas. Então, eu trago aqui para vocês diferentes visões, né, que os estudantes têm. Então, os estudantes têm uma visão bastante diversificada, né, sobre as drogas. Alguns, por exemplo, no caso da maconha, tem uma ideia geral que é mediatizada, né, que é perigosa e vicia. A gente sabe que atualmente ela tem sido utilizada como medicamento, né, e que não há estudos científicos revisados por pares que dizem que ela vicia. E também tem aquelas visões meio termo, né, entre a liberação e a proibição. Então, aqui a gente compreende um pouco a visão, né, dentro do universo juvenil em relação a drogas. Aqui a gente está tratando de saúde mental dos estudantes, né? Aqui apenas pergunta, né? Com que frequência você se sentiu triste? Então, o número de pessoas que nunca se sentiu triste ou raramente é muito menor em relação àquelas que sempre se sentem ou aquelas que na maioria das vezes sentem às vezes, né? Então, essa dimensão que trata da dimensão emocional da PENSE, ela trata da tristeza, né, do grau que você compreende de ser importante para outra pessoa ou não, trata de irritação, né, e, por fim, de um aspecto bastante importante, que diz respeito sobre se a pessoa pensa se a vida vale a pena ser vivida ou não. Tem a ver com o suicídio, com os casos de suicídio, tentativa de suicídio e também de autolesão. Então, autolesão e suicídio, né, são colocados, às vezes, na mesma conta, né, como se fossem a mesma coisa, mas nem sempre é. A autolesão nem sempre é um caminho para o suicídio, né? Mas na literatura, em alguns trabalhos, ela é compreendida como tal. Daí, sobre saúde mental, aqui eu trago também mais exemplos, né, que os estudantes acham que, né, esse mal-estar decorre da pressão que se sofre no dia a dia, na escola, no trabalho, na família. E apesar de sermos jovens, temos grandes responsabilidades impostas e elas acabam gerando uma pressão psicológica que algumas pessoas não conseguem suportar, levando ao desenvolvimento desses problemas. O interessante é que, conversando com estudantes, né, a ideia de uma responsabilidade imposta e pressão é presente direto. Isso eu acho que tem muito a ver com uma relação de como a educação é pensada e de como a escola é organizada. Um conflito entre um currículo, né, e uma experiência que no ensino médio é uma transição entre a família e um grau de autonomia, liberdade e identidade. Então, eles entendem essas transformações. É uma transformação
dos ciclos de sociabilidade também. O corpo se transforma, né? No ensino médio, a gente está lá, 13, 14, 15, 17 anos, a gente entra no primeiro ano de uma forma, com uma compleição física, e lá no terceirão já é outra, né? Então, toda essa transformação pelos estudantes, isso é uma hipótese minha, né? Embora não tenha consciência, é compreendida como uma pressão, né? E essa incompreensão dessa transformação, então, gera muito ansiedade e distúrbios, né? Como uma estudante chamou a atenção aqui. E agora aqui, um outro relato, né? Eu tenho uma amiga que sofria muito de depressão, ansiedade, tristeza, também tinha muitos pensamentos suicidas. Mas depois que a conheci, comecei a ajudar, conversei bastante com ela. Até hoje somos melhores amigos. E ela parou de sofrer com a depressão e os pensamentos suicidas. Outra coisa que eu venho notado é como a escola, ou vou chamar assim, o mundo da administração e o mundo dos adultos não conseguem penetrar esse universo juvenil, e eles buscam apoio entre eles. Então, eu acho que quanto mais bem informados os estudantes, mais eles conseguem se apoiar e ter consciência do que está acontecendo com eles. Então, e o currículo, embora a gente tenha empreendedorismo, tenha uma disciplina que é socioemocional, elas vêm a partir de uma ideia neoliberal de educação, de performance, de uma meritocracia que ignora totalmente uma condição juvenil, que é, como eu chamei a atenção, essa transição, né, e esse período de, eu diria, de constituição de uma identidade. Então, aqui, né, aqui já numa outra escola, é como você se sente em relação ao seu corpo. Então, a gente tem aqui um número de satisfeitos, quase 38%, o número de insatisfeitos, 30%, daí temos, né, muito insatisfeito, pessoas muito insatisfeitas, indiferentes, e só lá 6% que estão plenamente satisfeitos com o seu corpo. E lembrando que o corpo, e eu já chamei a atenção no ensino médio, a forma como você imagina o corpo, a ideia de um corpo ideal, exerce uma pressão muito grande entre estudantes, né? Tanto os homens quanto as mulheres, mas principalmente entre as mulheres. E essa forma de compreensão do corpo entre as mulheres que leva, e é muito recorrente os casos de bulimia e anorexia, e ele também acontece entre homens, mas com menos frequência. Aqui eu trago mais relatos, né, de estudantes, né, um deles falando que a imagem com o tema, né, é bastante delicado devido à avaliação de nós mesmos. Nós temos percepção do nosso próprio corpo, os sentimentos e pensamentos que surgem dessa percepção. A maioria das vezes, sentimentos e pensamentos são negativos e são influenciados pelo padrão de beleza estabelecido pela sociedade. Então, os estudantes têm ideia de que existe um padrão, né, mas ninguém está imune a ele. Devido às comparações do nosso corpo com o de outras pessoas, surgem problemas como insegurança e baixa autoestima. Isso é horrível. Infelizmente, atualmente várias pessoas têm problemas com aceitação. E aqui um outro depoimento. Eu acho que atualmente somos totalmente influenciados pela mídia, desde as roupas que vestimos, a música que ouvimos, até mesmo em como pensamos. As pessoas vendem a ideia de que a felicidade, a satisfação estão ligadas a ter um corpo estético. Esse tipo de pensamento só traz problemas, como aumento de transtornos alimentares. Então, de certa maneira, os estudantes, né, têm bastante consciência, né, do que a gente chama, né, de padrão de beleza pode provocar. Aqui é um exemplo de um trabalho que eu orientei, são dados da pesquisa de um aluno meu que fez na ilha de Marajó, lá no Pará.
Ele é professor, né, e ele ensina entre os marajoaras. E aqui os alunos colocaram, ele fez uma dinâmica, né, o que você mudaria no seu corpo. Aqui boca, queixo, tatuagem, barriga, nariz, nada, cabelo, coxas, voz. Né. Em seguida, eles desenharam o corpo, que seria um corpo ideal, né, de como as pessoas se representam. E ele trabalhou o que a gente chama de uma autopercepção dos estudantes em relação ao corpo na ilha de Marajó. Aqui é um exemplo da PENS que trata do bullying, né? Então, eu trabalhei a questão do bullying aqui no Recife, numa escola que se chama Dom Vital, que fica em Casa Amarela, em frente ao mercado de Casa Amarela. E é interessante que a pergunta da PENS é qual o motivo ou causa de seus colegas terem esculachado. Ele usa termos de gírias, né, de diferentes regiões do país, né? Então, esculachado, zombado, zoado, caçoado, mangado, intimidado ou humilhado. Então, é muito grande outros motivos e causas, que é quase 68%. Mas tem relativo à cor ou raça, aparência do corpo, religião, aparência do rosto ou região de origem. Eu perguntei para os estudantes o que seriam esses outros motivos ou causas, né? Então, entre eles surge muito a questão da personalidade, de como a pessoa se apresenta, né? Daí aqui um autor da sociologia que eu acabei esquecendo de mencionar anteriormente e que trata das relações face a face, trata do estigma e trata de que ele chama de instituições totais, é o Evan Goffman. Ele trata de como do self, de como a apresentação do eu, né, até um título do livro dele, na apresentação do eu na vida cotidiana. Então, esses outros motivos e causas dizem muito respeito à personalidade ou gosto da pessoa. E uma coisa que frustra muito hoje o estudante é ser cancelado. Então, cancelamento, a pessoa tem, o maior medo da pessoa é ser cancelada. Então, cancelada dentro da classe, né, a galera dá um gelo, ou cancelado mesmo em rede social. Então, a galera deixa de seguir, tira você do grupo de WhatsApp e tal. Então, é como se fosse uma morte social. E isso é o que eles mais temem, né? Então, por exemplo, aqui relatos de bullying. Então, temos depoimentos aqui de estudantes que a escola é um lugar perfeito para esse tipo de prática, pois não há nenhum tipo de monitoramento. Eu até fico pensando como isso se dá no ensino superior, pensando como isso se dá aqui no ESEF. Nós, professoras e professores, a gente não está preparado para identificar, né, esses casos e as consequências dele dentro da nossa comunidade, né, aqui ezefiana. Então, a aluna fala que há muita campanha contra o bullying, mas eu não acho que há monitoramento, pois a vítima de bullying não quer se abrir sobre o assunto e as escolas não procuram saber muito sobre as vítimas. Tem outro relato: fui vítima de bullying por muito tempo, cerca de anos, e eu nunca consegui ajuda, pois tinha que falar com meus pais, pois quando eu informava a escola, falavam que iam resolver, mas não adiantava de nada. Lembrando que a gente está falando de pessoas que estão no ensino médio. E outro falando que devem ser feitas campanhas de conscientização na sociedade, até nas escolas, e que o diálogo é fundamental entre familiares. Desde cedo, os pais precisam preparar seus filhos contra esse tipo de violência, que vem sendo muito frequente dentro das instituições. Aqui, depois eu envio para vocês, eu fiz um roteiro com estudantes do ensino médio da escola Cândido da Dom Vital sobre bullying. Esse vídeo tem uns 15 minutos. Quando eu estava fazendo a pesquisa lá, a gente assistiu um vídeo de uma outra escola. Eu perguntei, vocês, e aí, gostaram? Eles amaram o vídeo? Eu falei, bora fazer um? Daí ficaram super animados. Daí a gente fez
um videozinho sobre bullying a partir dessa experiência. Depois eu envio no grupo para vocês o link. Aliás, usaram até um frame desse vídeo que foi com a minha foto pro Instagram. É um framezinho do vídeo. Né? Ideia de extensão, né, que daí que eu concluo essa parte da pesquisa e da minha apresentação para fazer provocações, né, para ver o que a gente pode fazer no GESEF, ideias que eu gostaria de executar aqui na ESEF, né? Então, como extensão, eu imaginei um cineclube, né? Um cineclube com vídeos, né? Que tratem de diferentes aspectos da PENS, que a gente possa discutir, né? Não só entre a gente, mas com estudantes e um público mais amplo, né? Então, vídeos cines debate que tratem de temas, né, como alimentação, atividade física, cigarro, bebidas, né, drogas ilícitas, saúde sexual e reprodutiva, imagem corporal, saúde mental, bullying, né, atividade física na escola. Então, a partir, né, muito aqui. O pessoal está... Pronto, estava acabando minha bateria aqui. Desculpa a interrupção. Então, eu estava falando, né, de a gente tentar, né, eu não sei como ainda, mas promover cine debates. Eu oriento atualmente uma bolsista de PIBIC na Fundação Joaquim Nabuco, e ela está fazendo uma curadoria de filmes de arte, né, de performance, dançarinos, artistas, que trabalham o corpo e trabalham como eles trabalham de diferentes maneiras. Então, a gente podia pensar aí um ciclo, um cine-debate nesse sentido para promover discussões sobre a corporeidade. É isso. Daí, por final, esse é o meu contato. Daí, por final, eu acho que eu estava conversando com o Pedro, né, a possibilidade da gente enviar um projeto para a FACEP. Né? Eu até imagino um projeto que a gente possa explorar nas escolas essas questões sobre corporeidade que eu levantei aqui. Né? E a gente só tem 15 dias para isso. Mas é isso, pessoal. Eu encerro aqui a minha apresentação e fico à disposição de vocês para a gente discutir. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou só abrir aqui o áudio para o pessoal que está aqui na sala ouvir vocês. Pronto. Alguém pode falar só para eu testar o som aqui? Alô? Olá, Oi, a gente dá para ouvir. Aqui. Pronto. Então, boa tarde. Professor Alexandre, obrigada, né, pelas maravilhosas informações, né, e assim conhecer um pouco do seu trabalho e conhecê-lo também, né, estou grata. E eu percebo a necessidade, né, desse assunto nas escolas, né, essas pautas que o senhor colocou realmente são pautas importantes e preocupantes também, né, para todo o processo. Eu, como mãe de adolescente, eu tenho uma filha com 17 anos que está cursando o terceiro ano do ensino médio, e aí eu percebo, né, que há muitos conflitos, né, entre os jovens, né, todos os tipos de conflitos, inclusive já houve colegas, né, de sala dela que já se automutilaram, e enfim, tem todos esses aspectos, mas assim,
Com esse projeto que o senhor tem em mente, né, de dimensionar, né, para as escolas, o senhor, assim, consegue... o que poderia ser feito para poder tocar a gestão escolar? Porque também eu vejo que há um bloqueio em relação à gestão escolar, porque, como ouvimos, né, nas falas de alguns entrevistados, essa questão, por exemplo, do bullying, né, que a gestão escolar ela não assim não intimida e faz pouca conversa sobre esse assunto, né? Desses assuntos. E assim, como é que esse aspecto, como é que esse projeto ele pode trabalhar junto a essa questão da gestão escolar para que possa fluir melhor essa comunicação e esse resultado final, né? Porque é um processo que não é só da escola, é um processo que está também ligado a uma questão de educação da sociedade. Obrigado, Francis, pelo... Você está me ouvindo bem? Sim. Obrigado pelo comentário. Assim, isso me preocupa bastante. Eu acho que um dos caminhos é a formação continuada de professoras, professores e gestores, né? Porque na formação, na licenciatura, não há essa formação. Então, as pessoas não estão preparadas e não conhecem o fenômeno e não estão preparadas para lidar com o fenômeno. Então, no mês de abril, pela Fundação Joaquim Nabuco, orientando uma aluna, a gente ofereceu um curso sobre compreendendo a autolesão, né, no ensino médio. Então, participaram desse curso vários professores e professoras. Eu fiz até 2 lives sobre o assunto, depois eu posso enviar no grupo para vocês, né, de pessoas que pesquisam e de pessoas que têm criado redes para tratar e lidar com esses casos de autolesão nas escolas. Eu posso deixar o link depois no grupo, o link das lives que eu fiz. Com uma professora que fez uma cartilha, né, sobre um guia de orientação para educadores sobre autolesão, né, e sobre um psicólogo que trabalha nos Centros de Apoio Psicossocial aqui do Recife, os CAPs, que é uma rede de apoio diretamente para escolas, né, da rede pública e também da particular, para tratar dessas questões. Mas eu acho que o caminho é que esses temas façam parte de discussão nas escolas entre os estudantes. Então, nas escolas em que nós fizemos a pesquisa, né, a gente coloca os estudantes para fazer a pesquisa. E é no processo de realização das pesquisas que os estudantes vão ganhando consciência de uma dimensão que eles imaginavam ser algo bastante particular, mas que fazem parte de um contexto mais amplo, social mais amplo. Os efeitos, por exemplo, em relação a bullying, foram ótimos. Então, criou-se uma rede dentro da escola entre os estudantes anti-bullying, sabe? Então, foi super bacana, né, nesse sentido. E eu acho que nas licenciaturas, né, e aqui vem o papel das educadoras e educadores físicos, né, de terem na formação e no currículo, né, que esses assuntos sejam tratados. Porque geralmente esses assuntos vão bater em 2 profissionais. Ou é o professor de educação física ou de sociologia, que é muito comum isso acontecer, né? Então, uma formação continuada e projetos de extensão, eu acho que a ICF até pode promover e tem várias pessoas habilitadas para isso em diferentes áreas, né, projetos de formação ou debates, ciclos de debate, em que esses temas sejam abordados. Letícia?
Boa tarde, gente. Boa tarde, professor Alexandre. Acho esse tema um tema de necessidade pública, assim, no quesito de que realmente todas as pessoas deveriam escutar mesmo um trabalho como esse. Não vale só para colégios, escolas públicas, mas também para a rede privada. É, a minha época do colégio foi a pior época da minha vida, assim, por N motivos que eu não vou nem adentrar aqui para não virar terapia em grupo. Mas, assim, realmente é uma necessidade, assim, urgente, sabe? Programas e, enfim, movimentos mesmo que apoiam a causa e que estão pela causa, assim, de questões de saúde mental dos estudantes e, enfim, essas problemáticas entre os próprios estudantes, sabe? Porque a gente enxerga uma dicotomia, assim, muito grande entre as pessoas que têm a consciência, né? Os estudantes que têm a consciência, feito a gente viu nos relatos, mas a falta da consciência dos estudantes que são os causadores, né, de todos esses problemas, assim, entre eles. Então, eu acho, assim, de uma necessidade extrema e agradeço muito pela pesquisa, né, pelo trabalho e por existir pessoas que trabalham com essa temática. Só esse comentário que eu queria fazer. Obrigado, Letícia. Alexandre, obrigada pela apresentação e muito clara, né? Muito direta, enfim, muito bom também, né? O campo amplo de pesquisas, né? Essa questão legislativa e também pesquisas que estão realizadas ali na escola, né? Sim. Eu fiquei curiosa, não é curiosa assim, né? Mas algumas coisas que me chamaram a atenção, tá? Vou falar delas aqui. Você sempre se refere à corporeidade, né? Como sendo essa corporeidade, esse entendimento, essa compreensão do corpo a partir de um olhar, né? Social, de produção, de processo de inacabado, simbólico, etc. Para a gente, na educação física, posso estar muito enganada, mas a corporeidade chega junto com a fenomenologia, assim, é uma coisa, essa noção de corporeidade chega junto com, para mim, chega, pelo menos, né, nos anos 80 ali, chega para a gente junto com a fenomenologia. Eu não sei em que medida esses estudos da sociologia se aproximam, se afastam dessas discussões, né? Mas para a gente, uma série de autores aí da educação física vão trazer a noção de corporeidade a partir disso, da fenomenologia. Por exemplo, Santin, tem vários autores, né? Aí, Santin, Manuel Sérgio, Wagner Vem Moreira, tem vários autores aí da educação física que vão trazer. E, do ponto de vista da sociologia e dos autores que você trouxe, todos eles tratam corpo nessa perspectiva de corporeidade, que medida é próxima ou não dessa da fenomenologia, enfim. Sim. Como é que eu queria entender isso, porque para mim sempre veio desse jeito. Tá, então, a gente vem, acho que quem mais impactou, né, na educação física, nesse período que você é o Merleau-Ponty, né, Maurice Merleau-Ponty, né, sobre a ideia do corpo, né, vem da filosofia e, de certa maneira, impacta igualmente a educação física e a sociologia. Então, um pouco na educação física, né, então, vem meio por tabela, né, da sociologia, da antropologia, a fenomenologia. Né, então são leituras, né, na educação física
sociólogos, antropólogos e outros estudiosos, cuja produção foi orientada pela fenomenologia. Mas tem outros caminhos também, que são caminhos mais recentes, né? Um pouco, e a antropologia, eu acho que a antropologia feita no Brasil ajuda muito a pensar só uma distinção, né? Corporeidade e corporalidade, às vezes são sinônimos, depende se está sendo traduzida do alemão, do inglês ou do português. Então, aqui chega sem uma distinção clara do que é corporalidade ou corporeidade. Corporeidade é mais do francês, e corporalidade é mais do inglês, né? Então, a ideia inglesa é diferente da fenomenológica francesa, mas ambas estão tratando do aspecto simbólico, do aspecto cultural e da condição do corpo para além de um fenômeno ou um dado biológico. Então, esses encontros da educação física e das ciências sociais, que começam ali nos anos 80, eles vão, acho que, se ramificando e vão se especializando conforme os temas, né? Então, a questão racial, a questão de gênero, as questões que dizem respeito à condição juvenil, ao envelhecimento na sociedade. Então, como são diferentes referências, né? Então, esses estudos tomam, como a gente somos colonizados, né? Então, a gente vai beber naquelas fontes em que a gente foi formado, né? Ou uma corrente alemã, uma corrente francesa, inglesa ou americana também. Mas aqui no Brasil, a gente tem vários estudos já. Se a gente pegar, por exemplo, nas ciências sociais, Gilberto Freire, a questão do corpo no Brasil sempre foi tratada pelas ciências sociais. E a questão do corpo faz parte de toda a discussão sobre a identidade nacional, a identidade brasileira, né? Então, a gente fala, pensar numa sociologia do corpo, uma sociologia institucionalizada, né? Ali, na segunda metade do século XX, ou aquela incipiente ainda dos bacharéis médicos e bacharéis em direito e médicos, né, pensando o que era o Brasil e como o Brasil se constituiu como nação. O corpo sempre foi central para isso, para a questão que passa pela discussão sobre raça, sobre a mestiçagem, né? Então, nos estudos de Gilberto Freire, nesse sentido, Casagrande Senzala, a questão do corpo está muito presente. Ele tem um outro estudo que é muito bacana, que é sobre o corpo dos escravos nos anúncios de jornal. Esse texto do Gilberto Freire, ele está fazendo uma sociologia, uma antropologia do corpo, no mesmo ano em que o Marcel Mauss fez a conferência dele sobre as técnicas corporais na França, né? Então, as discussões são muito parecidas. Só que os franceses não sabem disso, né? Então, e quem trabalha também na geografia, eu acho que é o Josué de Castro, né? Ele fala do homem caranguejo e tal. Então, ele está falando de uma relação do corpo com o ambiente, da fome, a fome como um produto social, né? Então, além de uma condição econômica e biológica, mas a fome como algo social, né? Algo produzido socialmente. Então, o corpo de uma pessoa faminta é um corpo, né, de uma pessoa excluída socialmente. É uma questão da fome. E aqui no Brasil, se a gente, eu até me interesso, Adriana, em tentar identificar esses caminhos e esses contatos da educação física com as ciências sociais, por onde entram, né? Então, o parte vem pela Alemanha, França, né, Estados Unidos, assim. Então, mas não é necessariamente a fenomenologia, eu acho que domina. Talvez ela abriu um flanco ali de discussões. E hoje, talvez acho que o David Le Breton muito lido, né, na educação física, muita gente lendo David Le Breton e que impactou, né, recentemente, acho que é um dos autores
pelo fato dele ser traduzido bastante, né, para o português, tem que ser bastante diferenciado. E o texto clássico, né, que, pensando numa perspectiva cultural, né, a partir do pessoal da Unicamp também, né, o Marcel Mauss, o Clifford Geertz também, é uma antropologia cultural que começa a dialogar bastante ali com a educação física, né, já na década de 90. Sim, Josimar, com certeza. Mas é só essa ligação com a corporeidade assim, que vem muito forte, Sim. a coisa esse entendimento, enfim, né? Eu fiquei pensando também aqui em outras coisas, assim, né? Nesse seu estudo sobre, você diz, como é o modo político, não, como A ordem pública. A ordem pública do corpo, né? Você fez algum estudo no campo das práticas corporais, por exemplo, né? Alguma coisa daquilo que regula todo esse entendimento do que vem a ser as práticas corporais, né? Porque também é um grande discurso sobre o corpo, né? A questão dos esportes, do exercício, de tudo isso. Se nessa ordem pública do corpo houve algum estudo, algum interesse da sua parte, ou algum, né, interesse, pronto, a gente tem muitos interesses, mas a gente não consegue, muitas vezes, direcioná-los. Mas se isso compôs, de alguma forma, os seus estudos em algum momento, nessa ordem pública. Agora, a gente precisa entrar num acordo que você está chamando de práticas corporais. Os esportes, as danças, as lutas, tudo que envolvem essas práticas, enfim, outras também, né? Mas não, agora eu estou ingressando na arte, pensar como o corpo é representado na arte, na performance, a arte performante. Porque você falou das suas referências, você falou do teatro, literatura, eu disse a dança, né? Que é aquele lugar da... mas do ponto de vista da ordem pública legislativa mesmo, né? Daquilo que incide sobre o domínio... Não, você não foi aí. Por exemplo, se a gente... um exemplo histórico, né? Pensar como o Estado constitui essa ordem pública sobre a capoeira, né? De pensar... Né? Não está ouvindo? Acho que está um pouquinho longe, não sei. Para mim está um pouquinho difícil. Talvez, peraí, deixa eu colocar meu... Deixa eu colocar aqui. Aqui não mudou. Ai, peraí. Pronto. E agora? Beleza. Tá massa. Não, eu estava dizendo que uma ideia sobre, se a gente pensar como a capoeira, né, se institucionalizou, tá, né, tem vários estudos que tratam disso, né? Mas atualmente eu vou começar agora uma pesquisa com modelos vivos, de como modelo vivo, pintura, arte. Então, eu vou iniciar uma pesquisa na Fundação Joaquim Nabuco para tratar de como o corpo é representado no desenho e na pintura. Ok. Daí eu acho que, não sei se alguém tem mais alguma questão. Deixa eu ver aqui se tem. Tá. Estava vendo aqui no chat se tinha alguma coisa. Pronto. E aqui, eu vou fazer a pergunta para o pessoal daqui. Se vocês querem comentar. Achei muito pertinente o tema, assim, principalmente quando tem contato com essa questão escolar, mais recentemente. Pede para ele se aproximar, por favor, Alexandre, do microfone, senão a gente não escuta. Fala seu nome. Eu sou o Bruno, né? Eu sou estudante daqui da casa. Tá me escutando, professora? Tudo certinho?
Então, aí eu acho que por ter contato com um ensino médio mais próximo e tal agora, e é interessante perceber que existe uma pesquisa forte e tal, existe um questionário, algo para tentar mensurar esses impactos do bullying nas pessoas e quais são esses aspectos, como eles realmente afetam as pessoas, assim, porque eu creio que seja uma experiência, infelizmente, universal, né, do estudante. Acho que você passa por isso, você presencia ou você sofre, ou às vezes você até faz, né, isso não acontece. E perceber que isso no âmbito acadêmico está sendo discutido, inclusive trazer uma questão legislativa e aproximar uma noção de corpo nossa da educação física para esse ponto escolar é interessante, é novo para mim, inclusive, eu não sabia que a gente conseguia relacionar esses pontos. E foi isso que foi muito interessante a conversa com você. Eu também, eu gostei muito dessa questão, porque eu também fui recentemente estudando ensino médio e eu sofri muito por essas questões, principalmente questão de bulimia, de anorexia, justamente por toda aquela pressão social que a gente passa. E eu acho muito interessante isso que você citou, de a gente ter essa abertura legislativa para poder ter intervenções, porque muitas vezes eu vejo que essa criação, essa implantação de leis, ela, às vezes, fica tão distante da gente como cidadão, por mais que seja para a gente, às vezes parece muito distante a questão de atender nossas necessidades. Então, eu acho muito interessante fazer esse estudo e intervir, de fato, nessa questão que realmente atinge muita gente, é muito abrangente também. Pedro, você é um anfitrião da reunião. Não, acho que estou bastante contemplado com as discussões. Acho que a gente ficou feliz porque temos muitas coisas em comum. Acho que a gente começa a avançar numa coisa que carece muito pro grupo, que é tentar encontrar elementos comuns, né? Nas nossas preocupações aí acadêmicas, aí, pesquisa. Não com tanta qualidade assim, mas não é a minha especialidade, eu fui mais de enxerido mesmo. Mas teve uma atividade que eu apresentei até convite da pós-graduação, da professora Ana Raquel, era sobre corporeidade, sobre concepções de corpo, né? Eu acho que a gente precisa ter como consenso aqui que devemos empreender uma tentativa de ruptura com o paradigma biofisiológico do corpo. Senão, nós não estaremos nesse grupo. Pedro, por favor, fala mais perto. Não era nada demais, Adri, só destacando que temos algumas coisas em comum assim, nos nossos estudos e que cada vez mais estamos conseguindo identificar essas coisas, né? E que eu acho que um dos princípios da organização desse grupo tem que ser com uma preocupação de tentar romper o paradigma biofisiológico do corpo, assim, né? Reconhecê-lo, né? Reconhecer essas dimensões, mas ir para além delas, né? Sempre provocar o que tem além delas. Né? Só isso. Posso falar? Claro. Vai ficar melhor. De cantinho. Dá para me ouvir? Tá. Sim. Eu peguei a palestra mais do meio para o final, né? Qual o seu nome? Mediana, sou orientadora. Orientando de conteúdo do mestrado.
Como eu peguei a palestra mais no final, vou falar acerca das coisas que eu ouvi. Né? O senhor falou que os temas transversais, como bullying, ensino, preconceito e religiosidade, entre outras temáticas, são mais tratados na educação física e na sociologia. Acredito que há a possibilidade de utilizar uma estratégia metodológica diferenciada para que esses temas transversais possam ser trabalhados em outras disciplinas. E para isso, pegando o link do que Francis colocou, é necessário que o grupo docente e o grupo de professores façam um trabalho conjunto com a gestão, não só com a gestão, com a família. Porque muitas vezes os estudantes causam dores no bullying, e a gente não sabe quais as questões que eles enfrentam em casa. Né? Então, quando a gente não tem acesso a esse conhecimento, a gente pode acabar demonizando esses estudantes sem entender o porquê daquilo. Então, eu acredito que todo mundo é vítima. Quem causa o bullying, quanto quem é afetado pelo bullying. São questões para além da escola que eu não vi o senhor falar tanto aqui. Acredito que não seja o foco do trabalho. Isso foi o que eu atendi. Obrigado. Bom, obrigada. Eu vou passar para vocês o link do vídeo que a gente fez. É bacana. Trata dessas questões. Bom, eu quero agradecer aqui demais a oportunidade. Para mim é sempre um prazer falar daquilo que a gente devota a nossa vida, né? A gente se dedica, né? A paixão, compartilhar essa paixão aqui com vocês e os estudos que eu estou desenvolvendo. É uma honra e agradecer a atenção de vocês. Eu fico aqui, né, à disposição para a gente dialogar em outros espaços sobre outros temas também. Então, muito obrigado. Vamos conversar sim, partilhar esse nosso gosto pela arte, que os nossos estudos são aí no campo da dança, né? E, enfim. E desde os anos 90, turn viraram para o corpo, né? Assim, o corpo emerge como sendo a mídia, enfim, né? Não é instrumento, não é essa ideia, mas uma outra ideia de corpo aí. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Tchau, 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 pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Vou parar a gravação, tá, pessoal?